live de hoje vai ser uma live com 5 passos, e aí eu peguei um de bônus aqui, então teremos 6 passos para você se destacar na área de recrutamento e seleção. Estou falando especificamente aqui agora do subsistema recrutamento e seleção. Quando a gente fala de se destacar na área de recrutamento e seleção, a gente tem o básico. Então, assim, eu preciso aprender o básico. E esse básico, ele tem que estar muito bem feito. Então, a galera que já trabalha precisa estar com isso aqui redondo. E quem não trabalha na área precisa começar a aprender isso aqui. Não tem como fazer recrutamento e seleção sem saber isso aqui. Então, o básico é alinhamento de perfil, definição de SLA. Mário, o que é SLA? Acordo de nível de serviço. É o tempo que você vai demorar para fechar essa vaga. Olha, essa vaga 20 dias úteis, essa vaga 20 dias corridos, essa vaga 15 dias, essa vaga 30 dias. Então, você tem que saber definir o SLA e contabilizar esse SLA numa planilha de indicadores. Você tem que saber técnicas de recrutamento. Onde que eu acho esse candidato? É um dos maiores desafios, gente. O grande desafio nem é a entrevista, né? É o recrutamento, achar esse candidato. Por incrível que pareça, num país de mais de 8 milhões de pessoas desempregadas, nós, recrutadoras, temos dificuldade de achar os candidatos. E tem técnica para isso. Então, eu estou falando ainda do básico. Isso aqui você não se destaca. Isso aqui você está no mercado bem. Eu sei técnicas de recrutamento. Eu sei onde eu encontro esse candidato. Eu sei técnicas de seleção. Eu sei fazer uma boa entrevista por competência. Eu sei aplicar uma dinâmica de grupo. Eu sei fazer um teste comportamental. Eu sei técnicas de seleção. Eu sei aplicar um case. Então, eu preciso alinhamento do perfil, definição do SLA, técnicas de recrutamento e técnicas de seleção. Isso é básico. Além disso, você tem coisas que você vai fazer para você se destacar. Querem saber? Como se destacar, então, em recrutamento e seleção em 6 passos. Primeira coisa, atendimento ao cliente. Que cliente? Quais são os nossos clientes? Quem é ou quais são os nossos clientes quando a gente está atuando com recrutamento e seleção? A gente tem 2 clientes, né? A gente tem o cliente que é o candidato e a gente tem o cliente que é o gestor da vaga. A gente tem que cuidar muito bem desses 2 clientes. E isso te faz diferente. Você vai se diferenciar com isso e eu vou te contar um exemplo na prática. E hoje o recrutamento e seleção, um recrutamento e seleção estratégico, recrutamento e seleção do futuro, porque infelizmente não todas as empresas ainda praticam isso, a gente cuida da jornada do candidato. Mas não é disso que eu vou falar aqui agora. Agora eu vou falar do gestor da vaga. Cuida desse teu cliente. Você vai ter vários clientes diferentes no teu processo, na tua empresa, na tua consultoria ou dentro da empresa CLT. Porque você vai atender vários gestores e você tem que cuidar muito bem desse cliente. Você tem que entender a necessidade dele, você tem que ter agilidade na entrega. Ai, nossa, mas é muito difícil. Olha só, as pessoas querem agilidade. O mundo hoje é ágil. Né? Você tem que ser assertivo e ágil. Você tem que ter agilidade na tua entrega. Você tem que ter assertividade na tua entrega. Então, como é que eu atendo bem o meu cliente gestor da vaga? Agilidade na entrega, assertividade na entrega. Sendo uma recrutadora consultiva. O que é uma recrutadora consultiva? Não é uma simples tiradora de pedidos. Mari, o que isso quer dizer? Vamos lá. Vou dar um exemplo agora, real para vocês, de uma aluna minha, de uma FRC, que é uma CEO do RH, está na minha mentoria avançada. Ela está atendendo um cliente que pode ser um cliente, e não importa se ela está numa empresa e esse cliente é o gestor da vaga, ou se ela tem a consultoria dele e esse cliente é PJ. Nesse caso, ela tem a consultoria dela e ela está atendendo um cliente, tá? Mas isso poderia estar acontecendo dentro de uma empresa. Ela é uma recrutadora consultiva. E essa pessoa, essa minha aluna, vocês vão conhecer ela depois, ela é uma pessoa que ela fez transição de carreira, ela chegou até a minha, ela chegou até o Profissão RH em Dobro, depois ela foi ser minha aluna da FRC, sem nunca ter trabalhado com recrutamento e seleção na vida. Hoje ela é líder de RH, tem a consultoria dela, fatura super bem. Ela nunca tinha trabalhado com RH, para vocês verem como é possível. Hoje ela tem um excelente faturamento. E aí, esse cliente, ele veio com uma demanda de recrutamento e seleção,
e com um processo já pré-definido. Olha, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. O que ela percebeu? Ela percebeu que esse processo, ele tá lento e esse processo, ele tá caro. Vou dar um exemplo. Esse cliente quer aplicar DISC em todos os processos seletivos, em todas as vagas. E realmente não tem necessidade. E ela, como uma recrutadora consultiva e não como uma tiradora de pedidos, ela vai alinhar, ela estava alinhando isso aqui comigo, ela vai fazer uma reunião de alinhamento com esse gestor da vaga, mostrando. Por quê, meninas? Porque somos autoridade no processo de recrutamento e seleção. Porque quem entende de recrutamento e seleção é a gente. Ele entende de outras coisas. Ele tem um negócio, ele é o gestor da vaga, ele é o gestor de marketing. Mas quem entende de recrutamento e seleção é a gente. Temos que nos colocar como posições de autoridade. Eu só posso me colocar como se eu domino o processo. E não é autoridade com arrogância, nada disso. É falar assim, olha, a gente pode melhorar esse processo. A gente pode reduzir esse processo. A gente pode otimizar esse processo. E ela se coloca num papel de recrutadora consultiva. Então, o processo seletivo, a autoridade dele é da recrutadora, da área de recrutamento e seleção. Mas todo mundo tem responsabilidades. Se você é uma pessoa passiva, que só recebe pedido e faz sem questionar, sem mostrar pontos de melhoria, sem compartilhar materiais, sem treinar os gestores, sem conversar sobre diversidade, sem conversar sobre vagas afirmativas, você não se destaca nesse mercado. Porque as pessoas gostam de pessoas que se posicionam. É assim que eu cuido do meu cliente. Eu tenho uma história bem legal. Eu passei por uma empresa que foi o Senac, como recrutadora, em 2008, de 2008 a 2009. E eu cuidava muito dos meus clientes, muito. Os meus gestores, gente, eu conhecia os gestores, eu entendia a necessidade, eu fazia tudo para ter agilidade naquela entrega, independente de ter rotatividade ou não. Isso é outro papo. Rotatividade a gente vai resolver de outro jeito. A gente não resolve a rotatividade, a gente faz um recrutamento ativo. Eu fui desligada do Senac. E 2 anos depois eu fui convidada para voltar para gerenciar já a área de carreira do Senac por uma gestora que era minha cliente. E quando ela lembrou de mim, ela lembrou, cara, a Mari me atendia muito bem, a Mariana é proativa, a Mariana resolve os problemas, e ela me chamou para trabalhar em outra área. Então, o primeiro ponto, gente, atendimento ao gestor da vaga, a esse cliente. Temos 2 clientes no processo seletivo, aqui eu estou falando do gestor da vaga. E de você ser uma recrutadora consultiva. Fez sentido? Ponto 1, check. Vamos para o 2? Segundo ponto para você se destacar é você se posicionar como uma talent partner. Não tem a business partner. Você não é, você acha uma auxiliar de RH. Não importa o nome do teu cargo, se é recrutadora, se é auxiliar de RH, se é analista de RH, o teu posicionamento tem que ser um posicionamento de talent partner, uma parceira de talentos. Você é estratégica, você é parceira de talentos. E uma parceira de talentos tem aquela postura consultiva que a gente falou aqui, e ela não fica só parada divulgando vaga em ATS. O que é ATS? Para quem não sabe, plataforma de divulgar vaga, Gup, vagas.com, InfoJobs, Cato. Uma parceira de talentos, ela busca formas de encontrar os melhores candidatos. Ela conhece a fundo o negócio e os desafios. Não fiquem achando que você chega lá, recebe a requisição de perfil, procura o candidato, acha o candidato bem fácil. Acha o candidato, entrevista, não é assim não. Você tem que conhecer o negócio como um todo e o negócio daquela área. Então, para você se destacar, você tem que fazer isso. Conhecer a fundo o negócio e os seus desafios. Você tem que propor novas soluções. Cara, aonde está o eletricista? Eu não estou achando eletricista no LinkedIn, mas deve ser porque ele não está no LinkedIn. Aonde que ele está? Aonde que está essa pessoa de uma vaga de alta rotatividade? Você está indo nas ONGs? Está indo dentro das comunidades? Está tirando a bunda da cadeira para buscar esse candidato? Está fazendo ações para que isso aconteça? Está trazendo pessoas? Está digitalizando o processo seletivo? O que é digitalizar? Eu tenho que ir atrás dessas pessoas e mostrar o caminho para elas. Como é que elas chegam? Se você ficar só postando vaga na Gup, buscando no LinkedIn, tem candidato que você não vai achar.
Então, uma parceira de talentos, ela propõe novas soluções. Ela olha para o público interno. Será que não tem alguém aqui que a gente pode aproveitar? E aí o gestor da vaga, não quero ninguém interno. Ué, mas por que não? Lembra? Você é consultora de talentos. Ela faz parcerias estratégicas com instituições de ensino, ONGs, grupos, com as suas parceiras de networking. Então, o segundo ponto é você se posicionar como uma talent partner, uma parceira de talentos. Já tem empresas que chamam assim o cargo de recrutadora. Mas não é sobre o cargo que está na carteira de trabalho, é sobre a sua postura. Então, gente, não é sobre o cargo, é sobre a sua postura. Faz sentido? Anotaram? Beleza. Vamos para o 3. Gente, só isso aqui que eu tô dando para vocês é um baita de um início de um treinamento para recrutadoras. Que a maioria das pessoas não sabem disso aqui, não estão atentas, estão lá na miopia operacional. Beleza? Terceiro ponto para você se destacar é você agir nas lacunas. Escreve isso que eu tô falando para vocês. Pode ser que você não aplique isso agora. Pode ser que você ainda está em transição de carreira, Mari, eu quero criar minha experiência. Pode ser que se você já está trabalhando, você aplique agora. Mas isso que eu vou te falar aqui, gente, é uma das coisas que está dentro de um curso meu, que é um curso sobre como ser promovido dentro da empresa. Para você se destacar, anota 3. Você tem que agir nas lacunas. Você tem que agir nas lacunas. O que é agir nas lacunas? Agir na lacuna é você tá na área. Tô lá no recrutamento e seleção. A gente sempre tem coisas que a gente pode fazer, que a gente foi contratado para fazer, e coisas que a gente não pode fazer. Proibido fazer. Entre o que eu fui contratada para fazer e o que eu não posso fazer, existem lacunas. Coisas que podem ser feitas, mas que ninguém está fazendo. É um olhar muito estratégico de você olhar para aquele processo e falar assim, cara, o que está faltando aqui? O que eu posso implementar aqui? Por exemplo, você pode criar uma política de LGPD, de Lei Geral de Proteção de Dados, se a empresa não tiver. Você pode criar um programa de outplacement. Tudo isso você vai aprender comigo. Dentro da FRC, que é a minha formação de recrutadora. Qual é a postura que você tem que ter? Uma postura de olhar e falar o que eu... Ai, mas eu não sou paga para isso. Gente, quem tem esse pensamento não cresce, tá? Já tô avisando. Quem tem esse pensamento, não, mas eu não sou paga para isso. Eu sou paga só para fazer vaga. Você não vai crescer. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Você primeiro tem uma postura de sênior, depois você é promovido. Você primeiro tem uma postura de pleno, depois você é promovido. Você não é promovida para depois mostrar. Então, aquela recrutadora que está vendo as lacunas, que está dando ideias que não tem custo para a empresa, gente, todo mundo ama isso. Essa é uma pessoa, você vai ser vista com outros olhos. Foi assim que eu cresci. Eu nunca fui uma estagiária que falei, eu não vou fazer isso. Não, fazia tudo. Fazia coisa de sênior como estagiária. Você tem que ter essa postura de agir nas lacunas. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu tô falando para vocês hoje. Sério, anota isso aí. Eu olho a lacuna e vou oferecer um projeto naquela lacuna. Beleza? 4, trabalhar com indicadores. Uma recrutadora que se destaca é uma recrutadora que trabalha com indicadores. Tem exemplos claríssimos dentro da minha trajetória profissional e dentro das minhas alunas. Uma recrutadora estratégica, ela trabalha com indicadores. Ela mostra números. Gente, vocês lidam com gestores. Não pode ficar no campo do subjetivo. A galera de humanos, não sei o quê, não tem número. Tem número sim. Ah, mas eu não sou boa com números. Aprende, gente. A gente aprende qualquer coisa na vida. Então, você tem que mostrar números como tempo de fechamento médio de vaga, índice de preenchimento de vaga, quantidade de vagas por fonte, índice de retenção, índice de turnover. Mari, uma empresa me contratou, pagou 50% para eu fazer o processo seletivo e eu não consegui fechar a vaga. E agora? E agora que você vai mostrar os números. Por que você não fechou a vaga? Você vai mostrar os números. Falei com 500 pessoas, ninguém quis, esse salário é muito ruim, a média de mercado é essa. Cara, tu te embasa com dados. Você tem que ter uma bela de uma planilha de indicadores. Dentro do Profissional RH em Dobro, eu vou especificar e te ensinar como que você mede esses indicadores. Dentro da formação da FRC, você tem uma planilha completa com esses indicadores. Então, o quarto ponto que uma recrutadora estratégica que se destaca no mercado faz é trabalhar com indicadores. Quinto, dominar conhecimentos que poucas recrutadoras dominam. Para você se destacar,
você tem, isso em qualquer área, né, gente? Agora eu tô trazendo exemplos aqui de recrutamento e seleção. Para eu me destacar, para eu ser diferente, para eu ser desejada, eu preciso dominar conhecimentos que poucas recrutadoras dominam. Vou falar alguns para vocês. LGPD para recrutamento e seleção, programa de employer branding, programa de outplacement, seleção por competência. Ah, isso todo mundo domina, domina não. Seleção por competência, hunting sofisticado, criação de um bom banco de talentos. Que você não precisa nem de. Você pode ter em Excel, mas se você sabe criar um bom banco de talentos, trabalhar com os medalhistas de prata. Os medalhistas de prata são aquelas pessoas que foram quase contratadas. Ele ficou ali em segundo lugar. Ele é muito bom, mas tinha alguém comparativamente, né? Porque ninguém é melhor que ninguém, comparativamente com a vaga, melhor do que ele. Eu preciso cuidar dos meus medalhistas de prata, eu preciso manter uma comunicação com eles. Né? Para quê? Porque quando eu precisar deles de novo, eles estão aqui comigo. Isso é fazer um bom banco de talentos. 6. O sexto passo. Prometi 5, vou entregar 6. Eu tenho que cuidar do employer branding da empresa, da marca empregadora. Gente, você tem que ajudar. A recrutadora, ela cuida do employer branding da empresa. O que é isso, Mari? Employer branding, marca empregadora. E você está de frente com o candidato. Você, recrutadora, é a primeira pessoa que o candidato tem contato dentro da empresa. Se você fizer um trabalho ruim, essa marca vai ficar arranhada. O teu papel é fazer um bom trabalho. Você se posiciona bem nas redes sociais. Você, não é a empresa, não, você. Você tem que se posicionar bem no LinkedIn. E você tem que ajudar a empresa a ter um bom posicionamento também. Então, já vou te explicar um negócio. Recrutadora tem que dominar LinkedIn. Dominar. Ferrou, não sei nada. Tá tudo bem, porque eu vou te ensinar, tá? Segundo, como é que você cuida do employer branding da empresa? Cuidando da jornada do candidato. Eu cuido desse candidato. Tem tantas formas de graça de fazer isso. 3. Mantenha uma comunicação clara e objetiva. Você tem que se comunicar com o candidato. Você tem que falar para ele das próximas etapas. Você tem que explicar para ele sobre a vaga. Para de omitir informação para o candidato. Você tem que ter um processo seletivo muito bem organizado e definido, com clareza de cada etapa. Você não pode ter viés no teu processo seletivo. E você tem que saber fazer uma boa descrição da vaga. Porque, gente, vocês já viram descrição de vaga no LinkedIn que não fala nada com nada? Isso aí já arranha a marca empregadora. Vocês concordam? Já arranha. Você vê uma vaga mal descrita, sabe? Nada com nada, ou não explica direito para o candidato o que precisa. Arranha a marca empregadora. Então, ações pequenas, gente, simples, vão fazer com que você cuide da marca empregadora. O que você precisa fazer para isso? O que você precisa fazer para você se destacar e ter acesso a isso tudo? Você precisa ter uma boa gestão do teu tempo. Concorda? Como é que a recrutadora vai fazer isso tudo? Você precisa ter uma boa gestão de tempo. Você precisa ter as ferramentas certas. Não adianta sem ferramenta. Você precisa dominar todo o processo de recrutamento e seleção. A gente viu aqui o seguinte, tem um básico. O básico, arroz com feijão, tem que ser feito. Alinhamento do perfil, definição do SLA, técnicas de recrutamento, técnicas de seleção. E, para eu me destacar, eu tenho que fazer um excelente atendimento ao cliente, gestor da vaga. Eu tenho que me posicionar como uma talent partner. Eu tenho que agir nas lacunas. Eu tenho que trabalhar com indicadores. Eu tenho que dominar conhecimentos que poucas recrutadoras dominam. E eu tenho que cuidar do employer branding da empresa. E aí, recrutas? Fez sentido? Mas se você não me conhece, você é de RH, vai para o meu perfil de RH, @MariTorresRH. Um beijo, até a próxima. Tchau!